Olá, boa noite. Vendas de automóveis despencam em 2015 e puxam retração do comércio gaúcho. Em tempos de crise, saiba como fugir da armadilha dos altos juros no cartão de crédito. Justiça Federal de Cachoeira do Sul determina que médicos peritos do INSS voltem ao trabalho. Expansão dos pomares de azeitona transforma o Rio Grande do Sul no maior produtor nacional de azeite de oliva. E Porto Alegre é a terceira cidade do país a ganhar centro de referência para acolher imigrantes e refugiados. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A retração no varejo gaúcho chegou a 11% no ano passado, segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas. O resultado negativo foi puxado pelo tombo de 23% nas vendas de automóveis, um desempenho que deixa o comércio com o pé atrás para 2016. Feito na raça. Só assim para enfrentar 2016. O ano mal começou e já vem carregado de pessimismo na economia. Tudo por causa do ano passado, que teve um recuo de 5% no consumo aqui do estado e de 1,3% no Brasil. Isso que a gente está falando só sobre a intenção de compra do consumidor, segundo o Serasa, que se baseia no número de consultas para aquisições no cartão de crédito ou em financeiras. No caso do Rio Grande do Sul, estes 5% representam uma queda de 13 bilhões de reais no faturamento do varejo. Mas o que tem feito os consumidores pisarem no freio na hora da compra? 2015 foi um ano muito difícil para todos os segmentos da economia brasileira e gaúcha. Nós podemos enumerar o que é? Em primeiro lugar, a alta da Selic, da taxa básica de juros, carregou junto todos os principais mecanismos de crédito para consumo. Tem mais dinheiro que vai para o sistema financeiro e deixa de ir para o consumo. Segundo fator, questão de alta de impostos. Sem dúvida nenhuma, queda do nível de emprego e todos esses fatores juntos geram uma insegurança junto ao consumidor. Agora, quando o assunto é o volume de vendas reais, o Rio Grande do Sul amarga um índice ainda maior. Em 2015, foram 11% a menos de vendas do que o registrado no ano anterior, segundo dados da FCDL. Os setores mais atingidos são de tecido e vestuário, com menos 11,79%, móveis e eletrodomésticos, com menos 13,18%, e de veículos e motocicletas, com menos 23,14%. Nesta revenda de carros em Porto Alegre, a queda no faturamento só em 2015 chegou a 10 milhões de reais. E para se manter nos negócios, é preciso dançar conforme a música. Temos que aprender a trabalhar de maneira bem enxuta e não só com um produto hoje, que significa carro novo. Hoje temos que trabalhar com carro novo, com carro usado, com assistência técnica muito prestativa, com consórcio e com seguro. Mas mesmo diante de números não tão animadores, tem gente que nada contra a correnteza, como esta funcionária pública, que deve gastar até 50 mil reais num carro para a filha. Extremamente necessário, né? Porque como a minha filha vai fazer a faculdade e como eu vou ter que pagar a Kombi, essas coisas escolares para ela, não compensa. Né? Então eu penso assim, ó, já que eu vou botar um dinheiro fora, então eu boto num carro para ela que vai ter mais utilidade, né? E hoje em dia tu tem que pensar duas vezes para fazer alguma coisa, né? Embora o cenário não traga perspectivas animadoras, especialistas acreditam que 2016 possa ser um ano com um pouco mais de otimismo no varejo, já que 2015 ensinou os empresários a lidar com a crise da pior forma possível. Congelados por mais 6 meses os concursos públicos no estado. O governador José Ivo Sartori assinou hoje o decreto que prorroga a medida para a contenção de despesas. Também ficam suspensas as nomeações de servidores aprovados em concurso, diárias de viagem fora do estado, horas extras e aluguel de novos imóveis e equipamentos. Exceções precisam ser negociadas com a Secretaria da Fazenda. Segundo o governo gaúcho, no ano passado, os cortes resultaram em uma economia de 980 milhões de reais.
Os juros ao consumidor atingiram o maior patamar dos últimos 6 anos, com destaque para as taxas do cartão de crédito, que encostaram na marca de 400% ao ano. Por isso, os especialistas recomendam cautela na hora de usar esse dinheiro de plástico. O consumidor olha e só compra se for realmente necessário. Ninguém compra. Meu prédio é um condomínio, classe média alta. Todo mundo, o Natal foi uma pobreza. Pois se está difícil para quem paga à vista, pegar dinheiro emprestado deixa tudo mais caro. Os juros aumentaram no comércio, no cartão de crédito, no cheque especial, nos financiamentos de veículos e empréstimos bancários. A taxa média de juros em 2015 aumentou de 7,43% ao mês para 7,56%. No acumulado, são quase 140% em 12 meses. E esta é uma tendência. Deve se manter pelos próximos meses, pelo menos até a metade do ano. Deve continuar caro em razão da possibilidade de novos aumentos na taxa de juros que deve acontecer. Os consumidores não conseguindo pagar suas contas, e isso gera, o banco acaba jogando isso na margem de risco, e a margem de risco dele é os juros para os outros consumidores. Então, o consumidor que deixa de pagar, o consumidor que paga por aquele que deixa de pagar. Por isso, atenção com o mais acessível dos créditos, o do cartão. É uma bola de neve aquilo ali, é um dos juros mais altos que existe, o juro mais alto do mundo, eu acho, o cartão de crédito, principalmente no Brasil. É caro mesmo. Em novembro do ano passado, o cartão registrou o maior aumento de juros desde 1995, acumulando quase 400% ao ano. Por pouco, o descontrole não virou um problema familiar para o Jorge. A esposa fez uma dívida de R$12 mil no cartão de crédito, que em 6 meses chegou a 18 mil. Se excedeu. Tivemos um problema bastante grave durante 2 anos, conseguimos solucionar e com isso foi um aprendizado. Agora prefere comprar à vista se for possível. Sempre que for possível, à vista. Para bem aproveitar os benefícios de prazo do cartão, 2 dicas: não ter mais de um cartão e também ajustar o orçamento para sempre pagar a fatura completa e no vencimento. Juro, quando não é pago no dia, ele é muito maior ainda do que esses 400 e poucos %, ele é maior ainda, e evitar o pagamento mínimo lá da fatura, sempre procurar estabelecer um pagamento total da fatura, já fazendo os gastos, prevendo que vai ser feito o pagamento total. Um novo problema em uma subestação da CEE na zona sul da capital deixou 45 mil clientes sem luz na manhã de hoje. O defeito ocorreu no mesmo sistema que já havia provocado queda de energia elétrica na terça-feira. O comércio teve dificuldade para funcionar. Boa parte dos congelados dessa padaria foram inutilizados pela falta de luz. As sinaleiras voltaram a funcionar no meio da manhã e os postos de combustíveis perto do meio-dia. As nuvens que se formam nesta madrugada na região metropolitana deixam a manhã de quinta-feira encoberta. Em Porto Alegre, o sol só aparece no meio da tarde. Ainda assim, faz calor de 31 graus. Em Novo Hamburgo, pode chover no fim da manhã e os termômetros não devem passar dos 28. A chuva também atinge o litoral norte, onde as temperaturas ficam mais amenas, máxima de 24 em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja como a expansão dos pomares de azeitonas transformou o estado no maior produtor nacional de óleo de oliva. E logo após o intervalo, Justiça Federal de Cachoeira do Sul determina que médicos peritos do INSS voltem ao trabalho no município. A gente já volta. Quinta-feira de tempo parcialmente nublado no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, o dia amanhece encoberto, mas o sol aparece no início da tarde. Não esquenta muito, máxima de 26 graus. Em Santa Maria, menos nuvens e mais calor. Os termômetros atingem os 27 graus. Máxima de 27 também em Cachoeira do Sul, que vai ter um dia de sol e bastante nebulosidade.
Uma nuvem em formato de funil chamou a atenção dos moradores de Cachoeira do Sul nesta quarta-feira. Segundo o Serviço de Meteorologia da FEPAGRO, as imagens captadas por um telespectador mostram o princípio de um tornado, que só se confirma quando o funil toca o solo. O radar meteorológico de Canguçu mostrou o deslocamento de um grande aglomerado de nuvens no começo da tarde, momento em que o fenômeno foi registrado. E uma decisão da Justiça Federal de Cachoeira do Sul determina o cumprimento de uma norma da Previdência que obriga a concessão de benefício para o segurado que não tiver a perícia médica realizada em até 45 dias após o agendamento. A medida também exige que os peritos em greve há 4 meses, mais de 4 meses, retornem ao trabalho. Quem nos traz os detalhes é a TV Cachoeira, parceira da TVE no centro do estado. Na tentativa de garantir o cumprimento da decisão, a Justiça intimou, além da agência do INSS de Cachoeira do Sul, também cada um dos peritos locais, para que retornem ao trabalho e compensem os dias de paralisação sob pena de corte nos salários. Aqui na agência do INSS, ninguém fala oficialmente sobre a situação, ninguém quer se manifestar. Mas também ninguém sabe se essa determinação judicial será ou não cumprida pelos 3 peritos locais. A informação que obtivemos junto aos funcionários é de que os médicos são regidos por uma associação nacional que responde por eles, que eles não fazem parte do quadro funcional da agência. Por telefone, a diretora da Associação Nacional dos Médicos Peritos, doutora Clarissa Bassim, diz que faltou informação à Justiça sobre o movimento grevista. Tem tempo de recurso, tem direito de defesa, porque a determinação judicial é voltem se não serão cortados os salários. Estamos sem salário já. Diariamente, mais de 20 agendamentos presenciais de perícia são realizados na agência sem garantia. Com a Leidiane foi assim. Ela agendou a perícia do esposo Alceu para 29 de dezembro, o que não aconteceu. Só conseguiu reagendar agora para 7 de junho. A gente tem conta para pagar, tem água, tem luz, tem gás, tem criança, temos 2 meninas, né? E essa greve está complicando muito. No último dia 29 de outubro, o Alceu teve a frente da moto cortada por um carro e quebrou a bacia. Desde então, passou por cirurgia, ficou imobilizado 45 dias, tirou o gesso semana passada e ainda não recebeu nada da Previdência por falta da perícia. A vida financeira tranquila e organizada que o casal mantinha, com os 2 trabalhando, se desestruturou. Vai ficar feia a coisa. Não sei o que eu vou fazer. Como é que eu vou me sustentar e a minha família? A solução para o Alceu e para tantos outros na mesma situação talvez esteja na decisão da Justiça local, quando determina também que a perícia tem que ser feita até 45 dias depois de agendada. Doutora Clarissa chama atenção para isso e destaca que é um direito vigente e adquirido dos segurados. O segurado pode exigir o direito do cumprimento da ação civil pública, que determina que se a sua perícia não for feita em até 45 dias do ingresso do seu pedido, o INSS tem que conceder administrativamente o seu benefício. E Porto Alegre vai ser a 3ª cidade do país a contar com um centro de referência e acolhida para imigrantes e refugiados. Além da capital gaúcha, também São Paulo e Florianópolis possuem estruturas semelhantes. O convênio entre o governo gaúcho, a prefeitura da capital e o Ministério da Justiça foi assinado na manhã desta quarta-feira em cerimônia no Paço Municipal. O Centro Vida, na Zona Norte de Porto Alegre, vai ser reformado para melhorar o acolhimento aos imigrantes de países como Haiti e Senegal. Muitos são atraídos pela fama de país hospitaleiro e com oportunidades. Mas, quando chegam, precisam da solidariedade dos conterrâneos para não irem parar nas ruas. Temos alguns casos aqui em Porto Alegre de senegaleses que até colocam mais de 5, 6 pessoas dentro do quarto. O local, que pertence ao governo do estado, já servia de abrigo para os recém-chegados, com recursos da prefeitura. Aqui eles fazem documentos e são encaminhados para o mercado de trabalho.
Agora, o Centro Vida vai receber mais de R$700 mil do governo federal para reformar a estrutura física e contratar profissionais. Como psicólogos, assistentes sociais, bilíngues, professores de português, com isso nós vamos fazer com que os migrantes que já estão em Porto Alegre, que são em torno de 4 mil, possam cada vez serem qualificados. Nós vamos ter principalmente vagas para pessoas que têm a capacidade de falar a língua Orloff e o português, a língua crioulo e também português. Na assinatura do convênio, o secretário nacional de Justiça defendeu a mudança na lei de imigração. É uma lei que foi promulgada em 1980, ainda sob a doutrina da segurança nacional, sem aprovação do Congresso Nacional, e ela prevê mecanismos altamente burocráticos, impeditivos da migração. Seja estratégica, uma imigração para pesquisadores, para professores, para trabalhadores especiais e especializados, mas é uma lei também que não prevê direitos e garantias aos imigrantes. O número de mortes por afogamento subiu 125% neste verão. Desde o início da Operação Golfinho, 27 pessoas perderam a vida em área sem guarita e 5 nos pontos onde há salva-vidas. No litoral norte, o maior número de salvamentos foi feito na praia de Capão da Canoa, onde 12 banhistas precisaram ser resgatados no mar. Poucas nuvens e temperaturas mais amenas é o que reserva a quinta-feira no sul do estado. Na fronteira, a nebulosidade da manhã dá lugar ao sol perto do meio-dia, máxima de 27 em Bagé. Em Pelotas, o sol aparece mais. Mesmo assim, os termômetros não passam dos 26 graus. No litoral sul, tempo parcialmente nublado e temperaturas agradáveis, máxima de 25 em Rio Grande. E assista depois do intervalo. Rio Grande do Sul amplia pomares de azeitonas e consolida espaço do azeite de oliva gaúcho no mercado nacional. Em instantes. A quinta-feira amanhece nublada no norte do estado. O sol aparece pouco e o calor diminui na serra. A temperatura não passa dos 24 graus em Caxias do Sul. A forte onda de calor também dá uma trégua no Planalto Médio, máxima de 28 em Passo Fundo. No noroeste, tempo parcialmente nublado e termômetros na casa dos 29 graus em Ijuí. Definido o calendário para o Carnaval de Rua de Porto Alegre, no bairro Cidade Baixa. Este ano vão ser 6 dias de folia. Os blocos vão sair às ruas entre 23 de janeiro e 12 de março. Outras 2 datas foram reservadas para o Carnaval na Orla do Guaíba, que ocorre nos dias 27 e 28 de fevereiro. Já para quem gosta de curtir o Carnaval na Avenida, a notícia não é boa. As escolas de samba e a Prefeitura de Porto Alegre enfrentam dificuldades este ano. Um dos problemas é o atraso na montagem da estrutura necessária para o Porto Seco, na zona norte da capital. Nos últimos anos tem sido assim. Há poucos dias do Carnaval, o desfile das escolas de samba é uma dúvida. Esse ano, faltando 23 dias para o desfile, o Complexo Cultural do Porto Seco está assim, sem nenhuma arquibancada ou qualquer outro elemento que lembre a estrutura do Carnaval. A obra de montagem das arquibancadas e camarotes ainda não começou por questões administrativas. Das 4 empresas que se apresentaram para o pregão de menor preço, as 2 primeiras colocadas não preencheram outros requisitos. Com isso, a terceira empresa foi chamada. Cumprindo os prazos legais, o contrato com a Prefeitura deve ser assinado ainda essa semana. O coordenador das manifestações populares da Prefeitura garante que o sambódromo vai estar pronto para o desfile, mas admite que o ideal seria uma construção definitiva no Porto Seco. No momento que nós tivermos um complexo pronto, nós podemos botar 40, 50 ônibus na Argentina para trazer turismo.
E hoje o nosso complexo, que todos os anos nós montamos, nós já temos as 40 que compram os camarotes. Então não dá para pensar nem em trazer turismo para cá. Esse ano, além do atraso na montagem das arquibancadas e camarotes, a Prefeitura também atrasou o repasse da verba para as escolas de samba, que só receberam 20% do valor. O restante deve ser liberado na segunda-feira, dia 18. Na maioria dos barracões, o serviço está atrasado. A grandeza talvez não diminua, talvez algumas coisas que poderiam ser investidas por insegurança talvez não ocorra. Temos que ter um calendário definitivo também de pagamentos para que eles fiquem sempre tranquilos. Hoje foi o último dia de provas do vestibular da URGS. Os estudantes responderam questões de história e matemática. Dos 38 mil candidatos inscritos, quase 8.500 desistiram do concurso antes do fim dos testes. O índice de abstenção no terceiro dia de provas foi de quase 22%. A lista com o nome dos 4 mil aprovados deve ser divulgada até 23 de janeiro. Nesta quinta-feira, o calorão dos últimos dias diminui na fronteira oeste. O céu fica nublado na maior parte do dia em Uruguaiana e a máxima é de 30 graus. Em São Borja, a temperatura se repete e o sol aparece entre nuvens. Mais longe da fronteira, sol apenas no meio da tarde e céu limpando à noite. Os termômetros variam de 19 a 29 graus em Alegrete. Um cultivo que cada vez atrai mais investidores gaúchos. A produção de azeitonas cresce no Rio Grande do Sul e faz do nosso estado o maior produtor de azeite de oliva extra virgem do país. Neste ano, a expectativa é engarrafar 50 mil litros, quantidade que corresponde a apenas 2% do consumo nacional, mas já é o dobro do registrado em 2014. A TV Cachoeira, parceira da TVE na região central, foi até Caçapava do Sul conhecer um pouco dos segredos do azeite daqui. Além do alto valor comercial, um dos motivos da boa qualidade e do interesse dos agricultores no plantio de oliveiras está no aproveitamento de terrenos mais altos e pedregosos, na maioria das vezes impróprios para outras culturas. É justamente nessas áreas que o rendimento costuma ser maior. A produção é mais rápida. Enquanto na Europa uma árvore leva 5 ou mais anos para dar suas primeiras azeitonas, aqui no Rio Grande do Sul as oliveiras produzem no 3º ano. A olivicultura tem se mostrado como uma alternativa, principalmente aqui para a metade sul, muito interessante, tanto para o grande como para o pequeno investidor, porque é algo que o produto final ele tem sempre espaço na prateleira, porque o azeite de oliva, tanto quanto as frutas de mesa, as azeitonas de mesas, elas são todas importadas. Então, justamente aquelas áreas no campo, áreas mais altas, áreas de pedra que não serviriam para outras culturas, acabam sendo as áreas mais recomendadas para oliveira. Em fevereiro será colhida a 4ª safra de azeitonas, responsável por levar ao consumidor garrafas do azeite Prosperato. A maior colheita foi registrada em 2014. 120 mil quilos da fruta. A quantidade rendeu 12 mil litros da marca gaúcha. Em 2015, o clima prejudicou demais os olivais e o rendimento ficou abaixo da metade, apenas 2.800 litros. Neste ano foi a geada e o excesso de chuva. Cada ano tem sido uma surpresa, porque a gente depende dos resultados no campo para saber quanto azeite de oliva a gente vai conseguir produzir. Então, a gente tenta passar isso para o consumidor, ele entender que cada ano a gente vai produzir uma quantidade que pode ser maior, pode ser menor, mas sempre é limitada, né? E, felizmente, a qualidade que a gente está conseguindo do produto é muito superior comparado com alguns azeites que tem disponível no nosso mercado brasileiro, e o consumidor consegue reconhecer isso. O símbolo da dieta mediterrânea no mundo, que chamava atenção apenas quando o rótulo era português, espanhol, italiano ou chileno, tem sido consumido e procurado quando de fabricação brasileira. E isso tem uma explicação. Ele é diferenciado porque ele é fresco, ele foi extraído há pouco tempo. A distância entre a produção e o consumidor é muito menor quando a gente compara a distância entre o produtor e o consumo quando o azeite vem da Europa, quando vem
de outros países aqui na América do Sul. E foi pensando no benefício para a saúde de consumir o azeite fresco que a Casa de Pedra foi construída junto à indústria. A ideia é que, quando a obra ficar concluída, o cliente possa pegar sua garrafa para envasar o produto. A gente quer entrar, na verdade, com um produto diferenciado, que tem uma qualidade maior justamente por ser um produto local e por isso ser mais fresco, né? E o investimento na indústria de R$1 milhão, feito em 2013, tem capacidade de processar 900 quilos de fruta por hora. A máquina trazida da Itália em operação leva 40 minutos para fazer todo o processo de extração, desde a chegada até o tempo de espera para a filtragem. E assim nós encerramos a segunda edição de hoje. Voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá!